Bom, boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e iniciar a apresentação dessa. Vocês estão me ouvindo bem, né? Todos, né? Sim, Então, maravilha. Bom, nós vamos falar então. Nós vamos falar não só porque a gente tem também bastantes clientes de outros estados, né? Então a gente não quis resumir só ao ranqueamento paulista, né? Então a gente vai falar sobre o ranqueamento paulista e também um e-mail que nós recebemos, que os gestores, né, receberam na última semana, que está aberta a plataforma também do Sismapa do Ministério do Turismo, né? Que é só dentro do mapa da regionalização do turismo que as cidades podem conveniar também com o Ministério do Turismo, que é muito importante. Deixa eu tentar aqui. Aqui, ó. Então, nós vamos falar do painel de gestão como ferramenta para o preenchimento do SISMAP e o Ranqueamento Paulista 2024, então já atualizado. O painel de gestão, para quem é cliente de destinos inteligentes, ele está à disposição 365 dias por ano. Então, ele vai servir para vocês como uma base para vocês digitalizarem o inventário turístico, colocar as informações das suas cidades, tudo que for referente ao turismo na sua cidade, para auxiliar depois para vocês preencherem esses dois sistemas que nós temos, o Sistema Paulista e também o Sismapa. Lembrando também, o Edmar está aqui, não me deixa mentir, caso tenha outros estados que estejam com a gente e tenha também algum sistema de ranqueamento, de competitividade, que a gente também tem condição de criar alguma coisa específica para demais estados. Estamos aí para desenvolver juntos e revolucionar o turismo. Então, o painel de gestão, ele apresenta diversas ferramentas. O dashboard geral, que é o painel geral, nele está as informações da sua oferta turística. A gente tem a possibilidade de criar e aplicar o estudo de demanda, cria pelo painel, aplica pelo aplicativo. Também tem a possibilidade de criação de rotas, como o Rodrigo falou. O Rio de Janeiro está com 12 rotas turísticas. E a calculadora do ranqueamento, agora a gente chama como ranqueamento paulista. Para os outros estados, é a competitividade do turismo. E os dados utilizados, né, que você vai colocar dentro do nosso sistema, ele vai servir não só para o ranqueamento paulista, mas ele vai ajudar vocês a compor o plano de turismo, na parte do diagnóstico, o plano de marketing também, porque tem algumas informações que vão servir também para o plano de marketing, auxiliar no preenchimento do SISMAPA do Ministério do Turismo e do ranqueamento paulista. O mapa do turismo e da Tour, lembrando, a cidade que não tiver no mapa da regionalização não assina convênio com o governo federal, no caso do Ministério do Turismo. Então, é muito importante fazer parte do mapa do turismo. E relembrando que os dados do Tour, o Serralha, que foi diretor do Tour, pode até corrigir se a gente estiver mentindo, mas o Tour do ano de 2023 liberou 550 milhões de reais em obras de infraestrutura turística para 70 instâncias e 140 municípios de interesse turístico, tá? Então, essa é uma política estadual, né, de São Paulo, e ela é aplicada para esses dois grupos de municípios turísticos. Então, como que a gente vai utilizar? Então, é uma ferramenta de apoio na elaboração de planos e preenchimento do SISMAPA. Então, no plano de turismo, o dashboard, que é essa tela aqui, ele vai dar a oferta turística, ele vai nos dar a segmentação, que está aqui também, numa tela. Além disso, também, lembrando assim nessa parte da segmentação, que é importante, a gente segmenta o que é atrativo, então não é qualquer coisa que nós vamos segmentar, tá? Na própria Lei 1261 diz lá que os atrativos devem ser daqueles segmentos. Então é muito importante a gente segmentar de maneira correta para quando a gente for colocar essa informação no SISMAPA e também no ranqueamento paulista, a gente colocar de maneira correta e depois o Estado ir lá verificar e a informação está correta, ninguém sofrer penalidade, tá? Aplicação e relatório de pesquisa de demanda, rotas e roteiros turísticos. A gente tem dentro do dashboard um mapa de calor. Um mapa de calor ele vai mostrar, por isso que é muito importante que, adquirindo a plataforma Destinos Inteligentes, fazer um bom trabalho com o trade, com a população local, para eles adotarem de fato o mapa, o aplicativo, né, o guia digital da cidade de vocês. Quanto mais pessoas utilizarem,
mais dados a gente vai ter dentro do dashboard, né? Como, por exemplo, busca e como esse mapa de calor. O mapa de calor, ele mostra para o município aonde que o turista que está utilizando o guia digital está circulando na cidade. Então, ele vai dar um diagnóstico de onde que eu devo priorizar a instalação da sinalização turística, por exemplo, tá? Aqui, a pesquisa de demanda também, ele dá os dados, lembrando que pesquisa de demanda, plano de turismo tem que ser assinado por turismólogo ou técnico em turismo. O Sismapa. Então, o Sismapa, na hora que a gente abrir lá no Sismapa, ele vai ter essas abas aqui, tá? Então, dentro do inventário, né, do dashboard e também da parte de eventos, ele vai te dar auxílio para preencher a aba Informações Turísticas, que é essa, e a aba Atividades Turísticas, que é essa. O menu Cidades, ele vai auxiliar no preenchimento da aba Atividades Turísticas. E o relatório de estudo de demanda, também ele é pedido na parte do cadastrar conselho, ele vai pedir para vocês subirem a pesquisa de demanda. A plataforma, ela vai, se vocês criarem a pesquisa de demanda dentro da plataforma, aplicarem pelo aplicativo, vocês vão conseguir gerar um relatório com os gráficos, ou também gerar um relatório em Excel para vocês trabalharem os dados. Importante, não basta ter o gráfico, tem que ter a análise e a interpretação de um turismólogo ou técnico em turismo. E aqui também, ó, só para vocês terem um exemplo, na aba Atividades Turísticas, com os dados que a gente tem no dashboard, aqui a gente vai colocar o número de hospedagem, de meios de hospedagem e a quantidade de leitos. E o dashboard dá essa numeração de acordo com o que vocês preencherem dentro de inventário. No ranqueamento paulista, o inventário, como eu falei para vocês, ele é o banco de dados de vocês, da oferta turística de vocês. Então, vocês poderão atualizar ele sempre. Ele é colaborativo, então os próprios empreendimentos e os turistas podem lá comunicar correção e a gente vai atualizando os dados. E também a gente disponibiliza para vocês formulário do Google Forms para vocês distribuírem e também tem agora o Trade Admin, que é um usuário que, se os empresários da cidade de vocês quiserem ter acesso ao registro, somente ao registro dele, dentro da plataforma, eles podem ter esse registro, basta vocês solicitarem para a nossa equipe. Ele precisa fazer um cadastro de usuário, e aí ele pode colocar fotos, ele pode alterar o texto e atualizar as informações. Então, você vai ter um inventário sempre atualizado de maneira colaborativa. E tudo que vocês tiverem no inventário e tiver atualizado, vocês vão utilizar para copiar e colar no sistema do Estado. A oferta turística, o dashboard, ele vai servir de auxílio para o preenchimento da aba Serviços e Equipamentos, que são esses aqui, que são os dados cadastrais, lá dentro do sistema do Estado de São Paulo, tá? E menu Cidades, que é a sua base de informação, tem questão de tratamento de esgoto, de abastecimento de água, tudo isso que também está pontuando hoje em dia no ranqueamento paulista. Então, essa aqui é a tela do dashboard, só para vocês verem, né? No caso, é a tela de Brotas, que possui hoje 62 meios de hospedagem, 885 unidades habitacionais, que entrou agora nesse ranqueamento, essa contagem, aqui a capacidade em número de leitos. Mesma coisa, alimentos e bebidas, e também a gente tem lá a opção também de colocar o número de empregos. A acessibilidade também entrou, entre outros dados, e Cadastur também está aí, então depois vocês podem olhar com mais atenção. A gente também tem a ferramenta de estudo de demanda, onde você cria o questionário dentro do painel de gestão. Ele é bem intuitivo, nós disponibilizamos o modelo do Estado de São Paulo, então você pode utilizar o modelo, e depois que aplicar, de preferência, no mínimo 100 questionários, aí vocês vão poder gerar gráficos, vão gerar o relatório, que terão gráficos, rol de dados, ou gerar uma planilha Excel para vocês trabalharem livremente os dados. E aqui tem uma telinha de como que aparece a pesquisa no aplicativo, tá? E aqui no ranqueamento paulista, lembrando que é uma referência para vocês utilizarem,
Não é a ferramenta oficial, tá? Então podem haver diferenças, mas é uma ferramenta de fato para ajudar vocês a ser mais assertivo na hora do preenchimento do inventário do estado. Então é uma referência, tá? De acordo com a matriz do ranqueamento paulista, alguns itens o Edmar vai poder destacar melhor para vocês. A gente ainda não finalizou, porque a gente depende de uma resposta do Vanilson, né, nos dando a certeza daquele cálculo. E também vai aparecer lá os pontos de melhoria, né? Que são os post-its que tem embaixo da calculadora. Se você preencher da maneira mais completa os registros dentro de inventário, dentro de eventos, no menu cidades e alguns itens também na própria ferramenta, o desempenho vai aparecer da melhor maneira para vocês. Então, aqui, toda vez que vocês abrirem uma tela sendo município de interesse turístico ou sendo instância turística, vai aparecer aqui a pontuação total que você atingiu de acordo com esse preenchimento, a pontuação do ranqueamento de 2021 e a pontuação máxima de acordo com o ranqueamento paulista de 2024. Então, lembrando, inventário, eventos e cidades, vai preenchendo, vai colocando informação e aí depois clica em ranqueamento paulista e aí vocês vão vendo aí o desempenho de vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Edmar, que vai apresentar para vocês a calculadora que acabou de sair do forno. Boa tarde a todos, obrigado, Luciana. Então, nós fizemos um trabalho aí de pegar a matriz, né, do ranqueamento paulista e traduzir ela para o nosso sistema, né? Então, nós temos aqui o nosso dashboard, né, em que aqui a gente pode para o Sismapa quanto para o ranqueamento, né? O que a Luciana estava falando lá, inclusive, né? Que eu posso entrar aqui, pegar alguns dados, né? Meios de hospedagem, né? Unidades habitacionais, a capacidade e assim por diante, né? Que tem muitos dados aqui, na parte do inventário, né? Porque nesse inventário, o que que eu tenho aqui? Eu tenho vários dados. Primeiro é o tipo, subtipo e especialidade, aonde dentro de uma determinada especialidade, como, por exemplo, um atrativo cultural, por exemplo, eu tenho aldeia indígena, eu tenho assentamento, eu tenho diversas coisas aqui, ó, museu, patrimônio histórico, sítio arqueológico, são todos itens que são contabilizados lá na calculadora, né? Então, se eu seleciono aqui natural, por exemplo, eu vou ter parte de abismo, balneário, cachoeira, caverna, montanha, que é tudo que é utilizado. Então, a ferramenta utiliza essa taxonomia para fazer lá a contextualização da calculadora que eu já vou mostrar, né? Então, aqui nós temos alguns outros itens que geralmente está marcado aqui com esse Czinho, né, que é de competitividade também da calculadora, capacidade individual, número do cadastro, funcionários fixos, funcionários temporários, o segmento. Então, tem algumas coisas que são segmento de aventura, são segmento religioso e assim por diante, né? As características, né? Se é LGBT, tombado, centro histórico tombado, com tombado com defat, tombamento municipal. Então, diversos itens aqui que são abordados dentro da calculadora, assim como os eventos também, né? Quando eu tenho um evento, eu tenho também uma classificação, que é a classificação do tipo de evento, onde eu tenho aqui, por exemplo, feiras e congressos, eventos LGBT, que depois eu vou mostrar para vocês toda essa parte de ponderação dentro da calculadora. A Luciana falou também, né, de estudo de demanda, né, que é lá para o Sismapa, onde uma vez que a ferramenta você faz aqui o estudo de demanda, você pode vir aqui exportar essas respostas, né, que ele exporta já em XLS para o Excel, ou pode então emitir aqui um relatório, e aí você pode aproveitar isso daqui dentro do Sismapa, né? Então a ferramenta ela proporciona utilizar isso daí, a ferramenta, de uma maneira bastante intuitiva, né? Outra coisa que nós temos aqui em cidades, que ela falou, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui cidades, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui que eu estava usando aqui como teste, por exemplo,
Vou pegar aqui Itu, por exemplo. Então, aqui em cidades, nós temos aqui algumas coisas, como, por exemplo, a característica da cidade. Se ela possui monumento geológico, possui turismólogo, se ela tem circuito quilombola, né? O turismólogo, se ele é concursado ou não concursado, possui selo verde azul, se tem um posto de atendimento ao turista 24 horas. Então, tem uma série de informações aqui, abastecimento de água, coleta de lixo, que aí eu vou mostrar para vocês lá, né? Toda a parte de quantidade de produtos e roteiros turísticos, plano diretor, fluxo turístico internacional, doméstico. Então, ou seja, a ferramenta ela já vai mostrando automaticamente para você quais são os itens que são ponderados dentro da matriz do ranqueamento, né? E como é essa matriz do ranqueamento? Então, ela foi publicada dia 8 de março, né, 11 dias atrás, e aí ela tem agora algumas pontuações, né? Então, ela tem aqui em 4 dimensões. Uma é a dimensão do fluxo turístico. Então, essa aqui é a matriz de ranqueamento 2024. A dimensão do fluxo turístico, onde eu analiso o fluxo internacional, que já está sendo o quê? Lá dentro de cidades, né? Dentro de cidades eu já preencho esse campo de fluxo internacional, o fluxo doméstico, redes sociais, tem engajamento ou não, a percepção, né? Pesquisa de percepção do turismo, né? Então você já fez, aplicou estudo de demanda, então nós temos aqui a parte de pesquisa de demanda, então os anos que colocou aqui a pesquisa de demanda, 2022, 2023, as dimensões aqui dos atrativos turísticos, que mais? Se tem circuito quilombola, se recebe visitação. Então, nós temos aqui essa matriz do ranqueamento, ó, vegetação, trilhas, planetário, aquário, zoológico, observação de aves, fluxo por motivação de clima, o inverno, monumento geológico e assim por diante, né? Então, são bastante itens. O que nós fizemos? Nós lemos, interpretamos toda essa matriz e calculamos ela. De que maneira? Colocando aqui em ranqueamento paulista. Ah, Edmar, eu não sou de São Paulo. A minha cidade contratou a plataforma e eu não sou de São Paulo. Então, aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui Bonito, né? Então, como vai funcionar para cidades que são fora do estado de São Paulo? Então, nós temos aqui, por exemplo, a cidade de Bonito, e aqui, ao invés de calculadora do ranqueamento, abre competitividade turística, onde nós aproveitamos as regras da última calculadora e a gente consegue, então, fornecer ao município fora de São Paulo uma pontuação baseada no inventário, uma pontuação baseada na cidade, né? Quantidade de eventos, se tem um site com informações, se tem monumento geológico, se tem circuito quilombola. Então, tem todas as coisas aqui, ó, estudo de demanda, se aplicou estudo de demanda, contour, e ainda a gente oferece as oportunidades de melhoria. O que quer dizer isso? Se a cidade implementar esses planos, ela se torna uma cidade mais competitiva, turisticamente falando, né? Então, se tiver um centro histórico tombado, se ela aumentar a quantidade de museus, se ela ter lojas de artesanato, tudo isso faz com que ela atraia o turista e ela se torne uma cidade mais competitiva. Então, para quem não é do estado de São Paulo, a gente tem essa competitividade turística, que você tem uma pontuação, onde você consegue, então, ter uma análise. Voltando, então, no ranqueamento paulista, o que acontece com as cidades que agora estão em São Paulo e vão participar do ranqueamento paulista? Eles têm, então, esse item, ranqueamento paulista, em que nós pegamos as dimensões lá da matriz de ranqueamento, que é fluxo turístico, atrativo turístico, dimensão de infraestrutura e equipamentos e serviços, e dimensão de turismo, sustentabilidade, acessibilidade e legislação. São essas 4 dimensões. Como que elas funcionam e como que a gente trabalha com elas, né? Então, primeira coisa, ela vai analisar o fluxo internacional, que é aquela informação dentro do CART. E você altera, ele vai colocando aqui a sua pontuação, né? Quando esse indicador aqui ele fica totalmente verde, significa que você atingiu a pontuação máxima. Então, redes sociais têm engajamento? O que você vai fazer?
você vai alterar diretamente aqui, se sim ou se não. Então, quando você faz isso, ele já tira a sua pontuação, ou então ele soma a sua pontuação. Sua cidade participou da pesquisa de percepção do turismo CIET 2022? Então, você vai clicar aqui e vai marcar se sim ou se não. Para aí, já vai fazendo o quê? Marcando a sua pontuação. E ele tem aqui a sua pontuação atual e a sua pontuação máxima, né? Depois, vai vir o quê? A dimensão 2, que é a dimensão dos atrativos turísticos, onde nós temos a pontuação atual e a pontuação máxima, e aí os itens que eu posso trabalhar. Então, eu vou olhando aqui no meu indicador e vou vendo, ó, assentamentos que recebem turistas. Então, agora, o que eu posso fazer? Se eu ir lá no inventário e colocar que eu tenho um assentamento, ele vai pontuar aqui automaticamente, né? Eu não preciso fazer nada. Pelo inventário, ele já faz uma análise e ele faz a pontuação. Parques naturais municipais, hidrografia, relevo, vegetação. Então, tudo isso daqui são itens. A gente ainda vai colocar aqui até um descritivozinho aqui de onde que você preenche isso para facilitar ainda mais aqui o preenchimento. Então, por exemplo, ecoturismo, possui observação de aves? Se você tiver, você clica aqui, marca como sim, e ok, e já ganhou um ponto a mais, né? E assim eu vou preenchendo toda a parte aqui, ó, turismo náutico, capacidade das embarcações, turismo náutico, quantidade de marinas, pier e atracadouro. Então, ele já faz uma análise direta lá do seu inventário. Se possui locais, por exemplo, praticantes de asa delta, escalada, escalaminhada, então você pode vir aqui, clica como sim e ok. E aí a sua pontuação aqui em cima vai aumentando, né? Até você conseguir aqui a máxima, né? Então, se você possui uma empresa para locação de barco, locação de motonáutica, ele vai avaliando toda a sua parte do inventário, tá? É, se possui museus, se possui sítio arqueológico e assim por diante, ó, ateliês, gastronomia, se possui loja de artesanato, turismo ético, né? Se possui uma manifestação cultural, então você pode vir aqui, se tiver, você clica como sim, e assim por diante. E aí, você vai olhando aqui todos os seus itens. Ó, se possui um evento LGBT, né? Lembra que eu abri lá em evento e aí tinha uma marcação LGBT? Então, se tiver um evento LGBT, ele também já vai pontuar aqui, ó, tá? Turismo ferroviário, grupo que realize viagem para terceira idade. Se você tiver, você vai clicar aqui, marcar como sim, e aí vai pontuando, né? Depois nós temos aqui, né, as dimensões de infraestrutura e equipamentos. Então, o que ele vai avaliar? Toda a parte de meios de hospedagem, capacidade e assim por diante, infraestrutura. Então, meios de hospedagem, a quantidade de hospedagens e a quantidade de hospedagens com cadastro. Empregados no meio de hospedagem, quantos tem? Então, ele faz tudo já separado, analisando todo o seu inventário, né? Poupando um grande esforço aqui para que você tenha um relatório já bastante fidedigno da sua base atual, né? Se possui Airbnb, quantidade de meios de alimentação, capacidade, empregados em A e B, se possui um ponto de informação turística, né? Então, posso vir aqui e marcar como sim, ok, já pontuo. Se ele tem atendimento 7 dias na semana, essa informação já vem lá do menu de cidades, né? Se turismo apresenta meios de hospedagem, representante, se tem agência, se possui guia de turismo, possui monitores de turismo para os atrativos. Então, se você possuir, você marca como sim aqui e também já está pontuando. Depois é a parte de dimensão do turismo, sustentabilidade, acessibilidade e legislação. Então, se possui a sinalização turística, se faz parte do circuito reconhecido aqui, né, pela Setur, turismólogo. Então, o turismólogo aqui, ó, se ele não tem, se não concurso, se tem, mas ele é não concursado ou se concursado. Então, você já tem também aqui a informação direta, lista de presença do Contours, ata, pesquisa de demanda assinada por turismólogo. Então, ou seja, toda a tradução já é automática lá da matriz aqui para o sistema. Por exemplo, aqui, ó,
Site do turismo apresenta meios de hospedagem, esse aqui já é direto. Por quê? Porque toda cidade que está dentro do sistema, que contratou destinos inteligentes, já vai ter um site próprio, né? Com todas as hospedagens, restaurantes e atrativos, né? Então, nós temos aqui a pontuação total. A pontuação Setur, vocês vão ver que é a pontuação antiga do último ranqueamento. Então, depois que fizer o novo ranqueamento, aí sim você vai ter aqui essa pontuação atualizada. E aqui a pontuação máxima que a gente tem aqui de toda a matriz aqui do ranqueamento. Tá? Então, esse é um pouco do que nós conseguimos preparar aí nesses 11 dias, de traduzir todas essas questões, entender todas essas regras e colocar dentro do sistema destinos inteligentes para que vocês possam fazer o preenchimento de todo o sistema lá do Estado da melhor forma possível, com uma análise bastante precisa e bastante rica aqui, cheia de detalhes. Tá?